Chegamos a partir de agora pela Luau TV, canal 5 de Nova Friburgo, com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que todas as terças-feiras, 9 da noite, tem a responsabilidade de te informar e te entreter, trazendo pautas novas, curiosas e que possam de alguma forma te engrandecer. Vocês já escutaram falar do Krav Maga? Pois é, desde 1999, 2000, 2001, esta técnica chegou ao Brasil. Portanto, o instrutor de Krav Maga, Alexandre Queiroz, veio ao programa para poder tirar dúvidas e poder nos esclarecer, para a gente poder entender o que é esta técnica. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o convite. O Krav Maga, ele surgiu aonde? É de Israel mesmo? Sim. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco do Krav Maga, tá? Eu que agradeço. Mas, na verdade, o Krav Maga foi criado por um homem chamado Imi Lichtenfeld. Ele nasceu em Budapeste, que antigamente é o centro austro-húngaro, né? Mas viveu na Bratislava, que era a capital da Eslováquia, tá? Na verdade, o que aconteceu? No período da Europa existia um grande crescimento do fascismo, né? E muitos judeus imigraram para Israel, que hoje é o Estado de Israel, a antiga Palestina. Ele veio na década de 40. Com isso, o Krav Maga foi desenvolvido justamente nesse período, de 42 a 48, quando ele entrou para o exército israelense, quando se formou o Estado de Israel, que foi criado o exército israelense. Ele foi instrutor-chefe e entrou para as forças militares, tá? Todo o Krav Maga foi desenvolvido em situações reais por ele, tá? Ele praticava algumas artes, como luta grego-romana e boxe, mas nos conflitos urbanos que aconteciam decorrente, né, as manifestações em outros países para as perseguições contra os judeus, ele fazia parte de grupos de defesa. Esses grupos de defesa, através desses grupos de defesa que protegiam contra centenas de pessoas que queriam saquear, que eram incentivadas em praça pública para invadir os bairros judeus, ele pertencia a esses grupos. Com isso, ele aprimorou e desenvolveu a sua técnica. Ele começou a observar que tudo que ele aprendeu nas artes marciais não funcionava em situações reais. Então ele começou a observar que ele tinha que ser o mais rápido, simples e objetivo possível para poder se defender de vários tipos de agressão. Com isso, através de conhecimento da anatomia humana, ele começou a observar que apenas devido a 1 a 2 golpes era necessário, ele conseguiria abater qualquer indivíduo. Com isso, indo na década de 40 para Israel, ele fez mais, participou desses grupos de defesa em Israel também, e a partir de 48 foi introduzido no exército israelense. É interessante que o Krav Maga teve a sua origem embrionária na Segunda Guerra, na Áustria, porém nasceu em Israel. Exato. Não poderia ser não de Israel, mas uma luta austríaca? Ou uma luta eslovaca? Porque não surgiu nesse período. Isso foi decorrente às situações do final, mais ou menos ele começou a fazer parte de grupos de defesa em meados da década de 30, tá, na Bratislava. Ele começou a fazer essa proteção desse juízo, ele começou a desenvolver a partir daí, mas ainda não era definido o Krav Maga. O Krav Maga não era definido como arte de defesa pessoal israelense a partir de 1948. Até 1948, em Israel, ele era instrutor, ele treinava, preparava militares, pessoas civis, para combater a situação, porque eles viviam dentro de vários países que não queriam a presença israelense ali, né? Aquela junta árabe não queria. Tanto que, quando foi declarado em 1948 o Estado de Israel, um dia depois, a junta árabe declarou guerra contra Israel. Israel conseguiu, novamente, foi a primeira guerra, que foi a Guerra da Independência, e eles conseguiram ter soberania sobre isso e várias outras guerras que vieram. Mas então, o Krav Maga foi fundado em Israel e tem essa importância para os israelenses hoje. O Krav Maga, logo de cara, quando criado em Israel, ele trouxe para esse núcleo também as mulheres? Hoje, por exemplo, as mulheres foram entrando gradativamente. Por exemplo, quando estava no exército israelense, o exército israelense é composto de homens e mulheres, tá? Homens e mulheres treinam Krav Maga. Hoje, Israel, por exemplo,
dentro das escolas, treinam Krav Maga. É matéria de aula. Então, assim, por quê? Porque, que incrível isso. As pessoas entram nas escolas treinando. As mulheres do exército, que participam do exército, têm as mesmas funções dos homens e têm o mesmo conhecimento dos homens. Não muda em nada, tá? A relação é realmente, elas são muitas das vezes, muito melhores. São mais bem ágeis, melhores. Exato, mais ágeis, velozes, rápidas, entendeu? Assim, tecnicamente falando, não tem diferença quase nenhuma entre um homem e uma mulher que pratica Krav Maga. Israel, mesma coisa, né? Tanto que no meio civil hoje a gente tem aí uma proporção de 30%, 35% mulheres fazendo Krav Maga hoje no Brasil e no mundo até, tá? Hoje, fora de Israel, qual é o país que pratica mais o Krav Maga? Um país ocidental? Existe um dado oficial? Hoje a gente pode falar, né, que hoje nós somos a Federação Sul-Americana, hoje, que foi fundada pelo grão-mestre Kobe, né, que é aluno do IME desde os 3, 4 anos de idade. Ele veio para o Brasil até, falando sobre quando que ele veio para o Brasil, ele veio em 1990 para cá, né? Há pouco tempo, 29 anos. Pouco tempo, né? Então ele veio para cá, ele introduziu o Krav Maga, ele é a autoridade máxima de Krav Maga hoje na América Latina, tanto que ele fundou a Federação Sul-Americana de Krav Maga. Essa instituição, ela tem a responsabilidade em disseminar, de fiscalizar todas as atividades de Krav Maga hoje na América Latina. Nós estamos no Brasil hoje, na Argentina, Canadá, né? E agora nós estamos também em Portugal. Então, assim, qual é a função, né? Levar a qualidade técnica, levar o conhecimento ao meio civil, às unidades militares, para que dá capacitação às pessoas de poderem se defender. Então, a gente compreende que hoje nós somos a maior federação do mundo em quantitativo de Krav Maga. Alexandre, quando que o Krav Maga começou a ter uma transição de uma arte que prepara as pessoas para a defesa pessoal para um esporte? Porque, pelo que eu estava pesquisando, existem os níveis das faixas, como no judô, no karatê. Beleza, eu vou tentar ser breve, né? Quando o Krav Maga foi desenvolvido no meio militar, não existia graduações, né? Na verdade, a graduação ela veio quando o IME saiu do exército israelense para levar o Krav Maga para o meio civil. Então, a graduação, na verdade, é um fator psicológico. As pessoas o meio civil tem que entender, as pessoas entendem que elas precisam avançar a cada tempo, e isso é um fator emocional, psicológico. Então foi introduzido a graduação do judô até antigo. A linha de faixa do Krav Maga se baseia no judô antigo. Para poder ver, e tempo, cada graduação corresponde a um determinado tempo, cada avanço é decorrente do aprendizado anterior e evolução. Então você acaba conseguindo fazer didaticamente um trabalho bem para o meio civil, tem um apuramento técnico muito melhor e você consegue, com isso, avançar com as pessoas, né? O Krav Maga em Israel, ele é uma forma de diminuir as armas, tanto da polícia quanto do exército. O exército precisa da parte mais bélica, mas essa diminuição existe? Na verdade, o que acontece? A nossa realidade é bem diferente de Israel, né? Hoje, Israel vive uma situação, um conflito lá é bem diferente daqui, né? Aqui a gente tem assalto dentro de ônibus, a gente tem assalto em tudo que é lugar, as pessoas andam na rua. Em Israel não acontece isso. O que acontece em Israel é ataque terrorista, tá? O que acontece é isso, a preocupação das pessoas estarem preparadas é por situações comuns, que lá para eles é comuns, para a gente não é. E o que é comum aqui, para eles não existem, né? Então, assim, eles são preparados, andam, os militares têm armas, tá? Eles andam na rua até, alguns armados e tudo mais, mas necessariamente não acontece o que acontece hoje no nosso país, né? Então, assim, a relação de arma não existe. Por exemplo, tiro acidental em Israel, não existe. Só no Brasil que existe uma coisa dessa. Exatamente, tudo é cultural. Tá? Exatamente. As pessoas, a cultura deles é voltada para outra coisa. As pessoas podem andar armadas lá, você nunca vai ver esse tipo de conduta. As pessoas atirando, perdendo a cabeça num trânsito, pegando a arma e atirando. Então, a realidade é outra. Não que lá tenha porte de arma, mas as pessoas podem andar armado, mas eles sabem das suas limitações. Já onde tem mais áreas em Israel, que são áreas de risco, que aí eles
praticamente são obrigados a andar, correto, mas tem áreas em Israel que você pode transitar normalmente, tá? Alexandre, você em algum momento já teve que usar a defesa do Krav Maga aqui no Brasil para poder se proteger de algum assalto? Não, eu já trabalhei na área de segurança, tá? Então e, você claro, é uma pessoa sortuda. Já utilizei, claro, obviamente, a técnica e para conduzir, para poder evitar qualquer tipo de situação, de agressão, de violência e conseguir conter o indivíduo, independente do tamanho ou quantidade. Então, eu já consegui, eu já usei o Krav Maga dezenas de vezes, tá? Por isso que eu digo que o Krav Maga é muito funcional. Até porque ela é uma arte que foi desenvolvida em situações reais. Então, ela representa hoje o seguinte: todo dia você se confronta com uma determinada realidade. Então, ele dá resposta a tudo. Você consegue responder a qualquer tipo de agressão. Uma pessoa para fazer aula de Krav Maga com você tem idade mínima e idade máxima? Ou uma criança de 4, 5 anos, um senhor de 70, 80? Olha que eu estou indo nos extremos. O Krav Maga, na verdade, ele consegue, qualquer pessoa pode fazer. Crianças, idosos, mulheres, homens. Ele não interfere com relação a isso. Tá? A criança que tem 5, 6 anos, 7 anos de idade, obviamente nós temos turmas infantis, né? Então essas turmas são trabalhadas outras coisas. Sim. Aprimoramento da coordenação motora, tem atividades que vão facilitar que quando ela chega na idade de 10 anos, aí a partir de 10 anos a gente classifica as faixas, né? Faixa amarela, depois com o tempo laranja, depois verde, azul, marrom e preta. Então ela vai seguindo. Então a gente considera 10 anos uma idade satisfatória, já tem controle melhor motor e já entende melhor as coisas. Mas antes disso tem várias das coisas que desenvolvem isso. Para fazer exame de faixa, para trocar, de quanto tempo? É um semestre? Por exemplo, exame para faixa amarela. Primeira graduação, a gente fala branca, mas não tem faixa. A gente inicia hoje, daqui a 6 meses, faixa amarela, tá? É o mínimo, vou sempre representar o mínimo. De 6 meses a 1 ano, faixa laranja. De 1 ano, de laranja para verde, 1 ano e meio. De verde para azul, 1 ano e meio. De azul para marrom, 2 anos. E de marrom para preta, tudo mínimo, tá? 2 anos. Então, cada faixa tem o seu conhecimento, tem umas que tem mais matérias, mas na verdade ela consegue a pessoa decorrer o tempo, desenvolver bem essa atividade. Além de ter a atividade física, o contato físico, existe algum estudo, alguma literatura para os alunos fazerem o acompanhamento? Ou só você explicando é o suficiente? Hoje o instrutor de Krav Maga, ele tem que ter um conhecimento muito amplo, tá? Ser instrutor de Krav Maga, na verdade, você tem que ter uma informação pé da letra, tá? Você treina direto, sempre, não é porque eu me tornei instrutor que eu não tenho que treinar, tá? Então, eu tenho que ter o máximo de conhecimento possível do que eu falo, do que eu faço. Por isso que o Grã-Mestre Kobe, ele dá todo mês tem treinamento com ele, todas as semanas tem treinamento com os instrutores. A gente aperfeiçoa através de seminários, de cursos, de várias outras formas de trabalhar o nosso conhecimento. Quanto mais os instrutores forem bem treinados, mais capacitados, eles passam a informação para os seus alunos. E a gente passa toda uma teoria, todo o conhecimento do Krav Maga, tudo que acontece o dia a dia, atualizado, os seminários, a gente sempre passa essas informações para eles, tá? Eles tendo conhecimento não só da técnica, mas da própria, de repente, um pouco da própria cultura, tá? E da filosofia. Hoje, um praticante de Krav Maga, a gente sempre fala isso, é uma família hoje, né? Todos nós trabalhamos em um ajudando o outro, tá? Se você tem dificuldade, eu não sou competidor, tanto que Krav Maga não tem competição, tá? A gente não compete um com o outro, a gente ajuda um ao outro. Se eu vejo que você tem uma deficiência em alguma técnica, eu vou te ajudar. Eu não vou fechar os meus olhos para poder você, numa situação real, fizer errado e você colocar sua vida em risco. Então, a gente tem essa mentalidade, esse conceito. Sim. Todos nós temos que melhorar o outro, fazer com que ele seja melhor. Para isso, que os instrutores têm o máximo de treinamento, aperfeiçoamento, observação, para poder manter a qualidade técnica e a integridade da filosofia do Krav Maga. Muito bem, o Entrevistas vai para um rápido intervalo comercial. Eu vou voltar com Alexandre Queiroz no próximo bloco. E lembrando, fiquem ligados que nós vamos fazer demonstração no bloco seguinte. Voltamos já já.